Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Faz um tempo que eu não produzo um conteúdo aqui no YouTube, mas ultimamente eu ando sentindo assim que eu preciso dizer para você que eu tentei. Eu juro que eu tentei com todas as minhas forças me manter na Matrix, ficar tranquila, ficar satisfeita com o meu salário, ficar satisfeita com os planos de ter o final de semana de folga, ter um almoço de domingo tranquilo e viver uma vida típica de um cidadão comum, de um cidadão dentro dessa sociedade. Tentei me enquadrar dentro dos sonhos da Matrix, os sonhos do sucesso da vida, atingir um patamar financeiro, atingir um patamar material, construir, ficar ali em prol da família. Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não dá. É muito difícil viver isso. É muito difícil viver essas condições e eu te confesso que eu surtei. Eu surtei em alguns momentos. Eu tive muitos momentos assim de profunda desconexão, de profunda tristeza. E tudo isso foi como se eu tivesse colocando à prova os meus ideais, colocando à prova o que eu acredito, colocando à prova tudo o que eu aprendi nesses anos de expansão de consciência, de contato com a espiritualidade, contato com a magia. E aí chegou um determinado momento assim que eu percebi que eu precisava de fato ir de encontro com essas imagens, com a imagem do ideal de sucesso, não só com a imagem, né, mas com a relação, ter contato de fato com isso que é trazido para nós dentro dessa sociedade estruturante. Qual é a melhor estrutura para que você tenha uma vida tranquila, uma vida leve, pensando ali na sua estabilidade financeira, na sua estabilidade material, na sua conquista de patrimônio. Então, eu fui aprofundando esses últimos meses dentro dessa camada bem matrixiana, bem da sociedade, para poder me encontrar e encontrar também tudo que eu sentia que faltava no meu processo de expansão, de cura, de despertar. Então eu precisei ir de encontro com essa relação, com o contato com essa realidade. Então já faz aí desde 2018 mais ou menos, foi quando eu comecei a desconstruir muito tudo que eu tinha aprendido perante ao ideal da sociedade, né, de sucesso, de conquista, que mais uma vez toco, né, que esse lugar muito material, muito financeiro, nessa estabilidade profissional, nessas relações em especial olhando para esse âmbito mais íntimo, né, mais familiar. Então ali em 2018 eu desconstruí muito isso na minha vida, na minha jornada. E eu passei um processo assim de desconstrução total, de relacionamento, de dinheiro, de profissão, de moradia, de tudo. Mas aí eu senti, né, que ultimamente, nos últimos meses, eu tava meio que não era perdida, mas era como se eu precisasse aprofundar numa camada dentro da minha própria psique que eu não estava conseguindo tocar dentro daquilo que eu considero a minha bolha, né? Que é essa bolha do universo espiritual, do universo de possibilidades, da magia. Então eu senti que eu precisava sair dessa bolha para eu ir de encontro com perspectivas minhas que estavam adormecidas, né, que de alguma forma elas dialogavam comigo, mas esse diálogo ele não era totalmente consciente. Então eu precisava ir de encontro com isso, experimentando essas consciências inconscientes na minha rotina, para que eu pudesse então começar a tocar isso
que eu sabia que era algo que eu não estava conseguindo perceber e que me impedia de dar o próximo passo, de avançar para o próximo passo. Então eu mergulhei nesse processo muito matrixiano. Fiquei mesmo assim muito focada no trabalho do CLT, então me coloquei à disposição, né, de arrumar outro trabalho, então eu me envolvi no mercado imobiliário, comecei a trabalhar como corretora de imóveis, fiquei muito focado nessa área de corretagem, fiquei muito focado mesmo, assim, de estar trabalhando de segunda a segunda. Trabalhei muito presencial, então pegando trem, pegando metrô, em horários de pico, pegando trânsito, em horários, né, os horários mais agressivos que tem do trânsito aqui de São Paulo. Então eu me coloquei mesmo numa rotina muito voltada a profissional, mas o profissional num lugar muito material. Então, tanto que eu fui para corretagem, né, trabalhar com imóveis, e também olhando muito para essa rotina dessa relação com esse tempo do calendário gregoriano, então essa relação com esse tempo produtivo. Estou utilizando totalmente o meu tempo para produzir prospecção, produzir clientes, produzir dinheiro. Então eu fiquei muito assim nessa camada e foi muito difícil. Foi bem difícil. Eu voltei a minha mente totalmente assim para um lugar de trabalhar, ganhar dinheiro, criar uma relação de estabilidade financeira e já garantir uma aposentadoria no futuro. Então, trabalhar totalmente assim para garantir o meu futuro. Então, desconectada do presente, mas olhando para o futuro. E isso foi bem desafiador e foi muito doentio, porque eu senti assim em alguns momentos a minha saúde muito abalada. E aconteceu até um evento muito interessante que foi o que me trouxe de volta desse mergulho profundo que eu mesma me coloquei à disposição de fazer. Então eu mergulhei profundo nesse mundo matrixiano, e a partir desse mergulho, quando eu comecei a emergir de volta, foi através de sinais que o meu próprio corpo foi me dando. Além dessas questões, né, muito estresse, então uma dificuldade para dormir, uma dificuldade para me manter relaxada. Tanto que chegou assim uma época que eu acordava sentindo o meu maxilar assim totalmente dolorido, porque eu ficava tão tensa que eu passava o dia assim, ó, aqui essa parte totalmente enrijecida. Então eu acordava, eu dormia, que era o momento que, né, supostamente a gente relaxa, mas eu dormia tensa e eu acordava com essa parte assim totalmente dolorida de ficar a noite inteira assim travada. Então também a minha saúde bem desequilibrada. Então eu fiquei muito doente, em vários momentos eu sentia muito sono, sentia muito cansaço, essa fadiga, e também dor de cabeça, muitas dores de cabeça. E aí o que foi o ápice assim para mim de falar, chega, já deu essa experiência aqui, foi o fato da minha lua. A minha menstruação, ela chegou assim no ápice de eu passar 3 ciclos seguidos com um período muito curto ali, sem sangue. Então, né, ao invés de eu ficar um ciclo de 28 dias ali, certinho, tudo bonitinho, o meu ciclo ele encurtou. Então, eu tava menstruando de 10 em 10 dias. E isso me chamou muita atenção, o quanto o meu corpo tava ali pedindo socorro. E aí foi o momento que eu pude me recolher e voltar e me integrar na minha alma, na minha consciência. E aí foi quando eu comecei a desmembrar de novo todas essas experiências. E aí consegui ir desmembrando e entendendo mais sobre mim. Como eu disse no começo do vídeo,
eu tentei de todas as formas possíveis me integrar nisso que é o pensamento matrixiano, do que é a estrutura de vida matrixiana. E eu percebi o quanto isso é nocivo, muito nocivo para a alma. Porque nem sempre a nossa alma, ela tá se relacionando direto com essas imagens que o sistema traz pra gente, com esses ideais que o sistema traz pra gente. Então, até olhando pra minha jornada individual, eu sou uma pessoa que eu tenho muita conexão com a natureza. E eu acredito muito na natureza, eu acredito muito no potencial da vida a partir de processos naturais. Porque nós somos naturais, nós somos orgânicos e nós estamos habitando um planeta que é totalmente orgânico. Mas a gente está tão inundada desses sistemas que se relacionar com o orgânico, com o natural, é um estilo de vida, onde não deveria ser um estilo de vida, mas a própria vida em si. E aí eu percebi, assim, no meu momento de vida atual, que eu estava em conflito com isso. Ao mesmo tempo que eu buscava um estilo de vida mais orgânico, mais natural, mais minimalista, dentro de mim eu sentia, via, percebia até nas minhas próprias ações atos totalmente compulsórios, atos, ideias, falas, percepções, sonhos, desejos compulsórios, consumistas. E aí, quando eu percebi que, de um lado, eu queria estar vivendo esse processo mais natural, orgânico, mas para que eu continue me mantendo nessa realidade, existem coisas que eu não posso negar, como, por exemplo, o próprio capital. Então, eu comecei a perceber a dificuldade de gestar esse capital. E aí foi quando eu falei, então eu preciso mergulhar no capital. Eu preciso mergulhar nisso que é esse universo material, porque é isso que eu quero manifestar agora na minha vida. E tem algo que eu não estou percebendo na minha consciência. Tem algo que eu sei que está aqui como um agente sabotador, mas que eu não consigo enxergar, não consigo ver. Então, para que eu veja ele precisa vir à tona. E para ele vir à tona, eu preciso parar de reprimir. Então, o que eu fiz? Me entreguei à vontade, ao desejo de fazer dinheiro, de ganhar muito dinheiro, de trabalhar muito, de estar assim, nossa, eu quero os recursos para mim, porque eu quero gastar. E fui para esse lugar. Então, saí desse mergulho totalmente doente. E aí eu sinto agora, né, nesse meu processo atual, que esse mergulho ele foi completamente necessário para que eu voltasse à minha origem. Então, dentro disso que eu olho e trago, né, como a minha origem, é justamente esse retorno à alma, a recordar que é uma coisa que eu sempre trago. E quem me conhece muito de perto sabe que é algo que eu trago muito, que é a gente tá aqui de passagem. Essa vida é só uma vida. É só uma vida dentro de várias que a gente já teve, dentro de várias que a gente ainda pode ter. E infinitas possibilidades de dimensões, de formas. É só mais uma vida, é só mais uma experiência. Então, por que essa necessidade tão grande de consumir? E aí eu fui entendendo isso nessa minha jornada, o quanto eu tinha muito dentro de mim esse impulso de consumir. E esse impulso de consumir, ele é um sistema, uma implementação desse sistema social. Então, a maior forma assim, que o sistema tende a aprisionar a todos nós é através do consumismo. Então, a gente precisa consumir. Então, a gente precisa de coisas, a gente precisa de um monte de coisa. E cada vez mais vai sendo lançado mais produto, mais serviço, mais entregas que vão atendendo necessidades. Mas aí são realmente necessidades nossas ou são necessidades que são criadas e impostas, apresentadas a nós como, olha, tá vendo? Você tá precisando disso e agora eu te entrego isso por um valor simbólico de tantos R$1.000. Então, eu vou só dar uma pausa aqui que tá ficando escuro. Melhorou, né? Mas enfim, então
eu fui entendendo aí nessa jornada de mergulhar na Matrix que realmente algo assim que fica como reflexão para você é: que vida que você está vivendo agora? E essa vida que você está vivendo agora é a vida que você quer viver, você como alma, você como essa consciência divina, essa consciência sagrada, essa consciência individualizada desse todo que busca por essas experiências em prol de uma evolução que é uma evolução muito mais profunda do que essa que você como ego, né, você a partir do seu nome, do seu CPF, tá tentando realizar e conquistar nesse momento da vida agora, desse momento da sociedade agora. Isso que você está vivendo realmente está condizente com o que a sua alma clama? Os processos que você anda passando agora na sua vida, dá uma analisada neles, procura uma ajuda para poder analisar e entender se realmente o que você vive hoje na sua vida está relacionado com um desejo muito inato dessa alma que clama por essa expansão, por essa evolução, por esse adquirir essas experiências, por essa realização desse sonho. Ou se não, ou se você está de fato preso nessa roda do capital, nessa roda do consumismo. Eu estou aqui porque eu sou bem pago para isso, ou nem sou bem pago para isso, mas é o que eu tenho agora no momento. Vou continuar trabalhando em prol de viver dentro dessa metrópole, dentro dessa cidade, dentro dessa condição que eu vivo hoje. Enfim, né, vou continuar buscando esses ideais e modelos de sistemas que a própria sociedade apresentou para mim, porque isso é um lugar seguro de se estar, ou ter essa coragem mesmo de quebrar os seus próprios paradigmas, de quebrar as suas próprias barreiras e ir de encontro com aquilo que de fato faz sentido para você dentro da sua vida. Como eu, por exemplo, para mim faz total sentido eu comprar um terreno, eu levantar uma casa, né, construir uma casa a partir de um processo de bioconstrução, uma casa que seja sustentável, uma casa feita de bambu, de terra, de madeira, de pedra, de tinta natural, de processos naturais vindos da terra, recursos que são muito mais baratos do que qualquer outra construção de alvenaria, e viver da roça, viver do meu plantio, viver de artesanato, viver de troca, viver de relação e contato humano. Isso faz sentido para mim. Para mim é imprescindível eu ter um terreno onde eu tenha água limpa, onde eu tenho água em abundância. E aí eu passei esse período, né, vivendo nesse trabalho de corretagem, e ali eu consegui ver o quanto é ilusão. É muita ilusão o processo que acontece dentro das metrópoles. Como, por exemplo, você pegar um financiamento de mais de R$200 mil com um banco para comprar um apartamento de 30 e poucos metros quadrados e passar o resto da sua vida pagando aquilo, sem qualidade de vida. Aí a qualidade de vida é ali a área de lazer dentro daquele condomínio, mas fora isso você tem um monte de ruído, você tem um monte de poluição, você tem um monte de contas, as despesas são altas, tem que pagar condomínio, tem que pagar um monte de coisa, paga pro resto da vida para viver só na necessidade, só no básico. E aí eu coloquei isso na ponta do lápis, né? Falei, nossa, de um lado eu tô almejando aqui como alma viver um processo mais natural, mais orgânico, mas que quebra o status quo. Só que isso é muito mais barato financeiramente, só que infinitamente mais rico com qualidade de vida. E do outro lado eu tenho o caminho que todo mundo vai, que é o status quo, continuar na cidade, continuar pegando transporte pro resto da vida, trânsito pro resto da vida, me estressando pro resto da vida, vivendo num lugar pequeno, com uma qualidade de vida bem mais enxuta, o tempo todo no mercado, porque eu não tenho condições de plantar nada brota da terra, tudo sai de um saco. E
pago pro resto da vida para viver uma vida bem mediana, bem mediana. Então, enfim, trago aqui esse vídeo para você para compartilhar um pouco de como que tá sendo o meu processo, um pouco assim, bem superficialmente, o que eu vim percebendo e sentindo dentro desses processos, até por ser ressonante, né, fazer os trabalhos de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então, vim entendendo e percebendo o quanto todos esses discursos políticos que a gente está vendo acontecendo aí, eles vivem dentro de mim e eles não vivem como ideia, mas eles vivem de fato como ação. Então, eu fui percebendo todo essas polaridades, né, direita e esquerda dentro de mim, dentro das minhas ações, dentro dos meus medos. Então, o quanto eu tinha ainda essa resistência de viver totalmente meu sonho por medo de ser julgada como a hippie, a louca, que tem as ideias fora da caixa, porque é muito natureza pro meu gosto. Então eu fui percebendo o quanto de coisa ainda existia em mim que precisava ser visto, ser trabalhado, ser vivido, para que eu pudesse com certeza estar fazendo essa integração com mais verdade. Então hoje eu me sinto muito mais preparada e muito mais engajada dentro dos meus projetos de vida e dentro dessa transcendência da minha própria alma, né? Que é o que eu de fato busco viver como experiência de alma aqui nesse planeta, que é a riqueza do próprio planeta, porque o planeta é mágico, ele é lindo, ele é incrível e eu sou muito honrada e muito digna de estar vivendo nesse momento atual que nós estamos agora com essa consciência e podendo experimentar toda essa magia que essa terra nos oferece. E é isso, gratidão por me ouvir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.